Nas biografias dos reis de Israel, nós encontramos algumas frases ou uma frase um tanto interessante. Nas descrições, logo no início, nós encontramos o seguinte: e fez o rei fulano de tal o que era mal aos olhos do Senhor. Ou fez ciclano, beltrano, o que era bom aos olhos do Senhor. O rei Josafá era um dos reis que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. No entanto, existe um episódio um tanto quanto curioso na história de Josafá que nos traz uma certa estranheza. Esse contexto da história era o seguinte: o rei Acabe, governando o reino do norte, estava em conflito com o rei da Síria porque ele queria recuperar uma cidade perdida para esse rei da Síria, Ramote Gileade. Para isso, ele resolve convidar o rei Josafá, que era o rei de Judá, lá do sul, para guerrear com ele. Ele chama ali 400 profetas e todos eles, na presença do rei Acabe e de Josafá, dizem que eles deveriam ir à guerra, que eles de fato seriam bem-sucedidos nessa empreitada e que Deus estaria com eles nessa guerra. No entanto, Josafá ele coloca um contraponto. Ele diz: mas espera um pouco, não existe nenhum outro profeta do Senhor para falar alguma coisa diferente? Só existem profetas para falar coisas boas? Ele sabia que geralmente um profeta, quando aparecia, nunca aparecia para falar algo de bom, mas sim para advertir alguém de um caminho errado que ele estava tomando. Então eles mandaram chamar Micaías. E Micaías se apresenta na frente de Acabe e Josafá. E a Bíblia diz que quando Josafá, ali no capítulo 22, versículo 5 de 1 Reis, está ali conversando com Acabe, ele diz: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Nesse momento, Micaías é apresentado e ele diz: vocês não devem ir à guerra, porque se vocês irem à guerra, serão como ovelhas sem pastor. Vocês estarão perdidos, espalhados pelo campo. Advertência dura, mas certa. Mas sabe o que intriga nessa história? É que Josafá, ele pede o conselho de Deus, Deus dá o conselho e ele faz exatamente o contrário. Ele vai à guerra. E acontece exatamente o que o profeta Micaías havia dito. Eles perdem a guerra, Acabe morre por uma flecha e ele volta derrotado para o seu reino. Você já se pegou se perguntando por que você faz algumas coisas que estão nitidamente indo contra a vontade de Deus? Muitas vezes a gente até quer fazer o que é certo, olha para a Bíblia, lê a palavra de Deus, está vendo ali o que Deus está nos orientando a fazer e fazemos totalmente o contrário. E depois dizemos: ah, Deus não está comigo. É claro que não. A orientação dele já está explícita na palavra dele, mas nós resolvemos fazer o contrário. A advertência que eu quero trazer para a nossa vida hoje é: vamos seguir a palavra de Deus. Vamos seguir de fato o que está escrito. Não vamos nos desviar nem para um lado nem para o outro, porque se nós escutarmos, se nós dermos ouvidos à voz de Deus, certamente o nosso futuro será um futuro glorioso e melhor. Não apenas para nós, mas para as pessoas também que estão ao nosso redor. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Ouça os conselhos que Ele tem para você na sua palavra.